Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio Regioli, né? Vamos só relembrar, estou substituindo aí o professor Henry, o professor Everton, na disciplina aí de marketing, ok? Tá aí, né, o primeiro slide só para a gente relembrar. Só mais uma vez, né, nosso terceiro encontro, para a gente deixar claro essa questão, né? Tanto o professor Everton quanto o professor Henry estão em outras atividades aqui na instituição, então a pedido da coordenação do curso, né, lógico, conversando junto aí aos professores, a gente fez essa substituição dessas 4 aulas, perfeito? Então, só para a gente lembrar, estamos no nosso terceiro encontro, teremos mais um encontro para finalizar todas essas questões correlacionadas ao marketing no próximo sábado. Ok? Então vamos tentar entender um pouquinho o que nós iremos trabalhar, né, nesse terceiro encontro. Vamos colocar no quadro só o slide aí para a gente entender. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de informação de marketing. Perfeito? O sistema de informação de marketing é algo extremamente precioso, vamos dizer assim, para qualquer profissional que queira atuar na área de mercado. Então, mais uma vez, a gente vai tirar aqui um pouco dessa terminologia, né? Em vez de usar aquela questão do profissional de marketing, vamos tentar usar um pouco essa questão do profissional de mercado, já pensando que, né, estamos trabalhando aí com administradores. Beleza? Lógico que muitos de vocês talvez queiram partir por esse campo aí do marketing, mas para a gente tentar entender e para ficar mais fácil, mais claro, vamos tentar complementar essas informações com essa questão aí do profissional de mercado. Legal? Então, o profissional de mercado hoje, ele não fica sem essa ferramenta que nós vamos apresentar hoje, que é o sistema de informação de marketing, tá? Dentro dessa questão do sistema de informação de marketing, a gente parte aqui, abre um parênteses grandes, para a gente entrar aqui, ó, dentro dessa questão aí correlacionada à pesquisa de mercado. Então, a gente vai tentar falar isso, deixar isso claro para você, que a pesquisa de mercado é algo fundamental para qualquer profissional que vá atuar na área mercadológica, tá? Não dá para ficar sem pesquisa hoje, beleza? Você quer entender alguma coisa, você quer buscar alguma resposta do mercado, você quer ver se as suas ideias sobre o seu produto, sobre a sua marca estão dando resultados, é aqui que você vai usar. É essa ferramenta que você utiliza para obter essas informações junto a quem? Junto ao mercado-alvo, junto ao seu público-alvo, junto às pessoas na qual você está buscando essa resposta, beleza? Então é isso que a gente tem que começar a tentar entender e compreender em relação ao sistema de informação de marketing. Vamos continuar aqui então e vamos para o nosso resumo do que nós iremos trabalhar aí, né, nessa aula de hoje. Nós estamos aí então na nossa terceira aula, né? Nossa terceira unidade de ensino. Hoje nós vamos tentar compreender e principalmente conhecer o sistema de inteligência de marketing e tentar entender aí tudo que é focado dentro dessa questão aí relacionada, né, a essa ferramenta. Então aqui, como resumo da nossa aula de hoje, né, nós vamos ter um case, como todas as aulas anteriores, onde nós iremos trabalhar aqui com a IAGA. Então o que é a IAGA? A IAGA é uma comerciante do varejo de imóveis, máquinas e equipamentos para escritório. Tá? A empresa da IAGA está em expansão. Então, nesse novo momento dessa empresa, ela entendeu que o perfil do público no qual ela quer ir trabalhar será um desafio para ela. É algo novo, exigirá dela aqui, uma postura mais estratégica, pensando nessa questão de mercado. Vale ressaltar aqui que essas questões estratégicas nós já trabalhamos em outras aulas anteriores. Então, desta forma, ela está convencida da importância de desenvolver e implementar um sistema de informação de marketing, ou seja, ela vai trabalhar aqui, ó, com o SIM, tá? O sistema de informação de marketing, para apoiar e agilizar suas decisões em um mercado mais exigente, extremamente competitivo, na qual ela está buscando. Então, o que ela pretende aqui, né? Identificar a importância das informações para os gestores de marketing, entender como essas informações devem ser organizadas, ok? Então, é isso que nós vamos tentar trabalhar dentro da nossa aula de hoje. Vamos tentar compreender um pouquinho toda essa questão do sistema de marketing, né? Vamos tentar compreender toda essa questão aí correlacionada ao sistema de pesquisa. Vale lembrar o seguinte, caros alunos, nós estamos trabalhando em uma nova plataforma, que é o KLS, ok? Então, já é entendido, já é de conhecimento de todos, que algumas ideias prévias vocês já devem ter buscado no seu livro, né, o livro texto. Tá? Então a gente já entende, já compreende que algumas das coisas que nós iremos passar aqui, você já tem um conhecimento prévio para que nós possamos discutir e trabalhar muito mais essas questões. Tá? Então nós teremos aí nosso case, né? A gente vai detalhar ele daqui um pouco mais e aí nós iremos tentar trabalhar tudo aquilo que já foi passado nessas duas aulas. Lógico, mais esse conhecimento prévio que a gente vai passar, que você já buscou
desculpa, junto, né, a todo o material que é ofertado, e aí a gente vai tentar complementar com algumas informações relacionadas ao sistema de informação de marketing, para que nós possamos aí complementar mais ainda toda essa questão correlacionada ao marketing. Perfeito? Então, vale lembrar toda essa questão. Tá? Então, o que nós precisamos hoje para a nossa aula de conhecimentos que nós já temos ou que conhecimentos já foram adquiridos por vocês dentro dessas duas teleaulas? Vamos colocar aqui o nosso slide e vamos tentar entender. Ó. Nós já trabalhamos, isso é fato, né? Onde nós falamos sobre essa questão da tomada de decisão. E nós temos duas formas de tomada de decisão. Vale lembrar o que aqui? Que a tomada de decisão, ela vem elaborada, né, por modelos mentais, por questão de comportamento, beleza? Então você já tem uma questão comportamental muito aflorada e a partir dessa questão comportamental você consegue tomar decisões. Então a gente vale lembrar aqui, ó, que foi coisas, alguns assuntos trabalhados nas nossas primeiras aulas, beleza? Outra questão aqui que nós vamos precisar hoje da nossa aula, que é a análise PEST, ou análise PEST, para ficar mais claro, né? Análise política, análise social, análise tecnológica e análise econômicas. Então, a gente está pensando o que aqui? Quando nós falamos dessas questões, nós estamos pensando no macroambiente. Então, é fazer realmente essa análise ambiental, né? Para que o macroambiente possa nos auxiliar nas tomadas de decisões. Então, pessoal, esse aqui é o conhecimento prévio. Então, nada do que a gente está mostrando aqui, ou que nós iremos trabalhar, é algo novo. Então, é algo que você, aluno, já conhece, já tem, né, uma certa bagagem, ou vamos já começar a usar uma linguagem mercadológica, já tem um certo know-how, já tem um certo conhecimento em relação a isso, e a partir desse conhecimento a gente consegue trabalhar algumas estratégias para ajudar o nosso novo, né, o nosso novo, vamos dizer assim, é o nosso novo case, para ficar mais fácil, né? Ou o nosso novo cliente. Pensando o quê? Nós estamos tentando colocar coisas aqui para que possa ser trabalhado o mercado, né? Alguma vivência mercadológica, a vivência do mercado de trabalho mesmo. No caso de hoje, a gente vai trabalhar um pouco com essa questão de imóveis, escritórios, etc., que a gente vai falar um pouco da IAGA. Então, vamos tentar conhecer aqui, né, um pouco mais sobre esse novo case, esse novo, né, cliente que nós iremos atender ou iremos trabalhar em cima da nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, a IAGA é uma comerciante, como a gente falou anteriormente, de imóveis, né? Trabalha no varejo de imóveis, máquinas e equipamentos para escritório. Então, a empresa da IAGA, ela está em expansão, ela está em crescimento, perfeito? E nesse novo momento da empresa, ela entendeu que o perfil do público no qual ele irá trabalhar é extremamente desafiador e vai exigir dela uma postura mais estratégica de mercado. Opa, peraí, então, se a gente está falando dessa questão estratégica, então a gente já tem um conhecimento prévio sobre essa questão. Ou seja, a análise que nós fizemos, né, essa questão da tomada de decisão, tudo isso a gente já conheceu um pouquinho nas nossas aulas anteriores. Então, desta forma, ela está convencida da importância de desenvolver aqui, ó, e implementar principalmente um sistema de informação de marketing para apoiar e agilizar todas as suas decisões em um mercado mais exigente e principalmente competitivo na qual ela está querendo ser inserida. Ok? Então, essa, na verdade, é o nosso desafio. Então, o que nós iremos fazer? Né? Nós vamos tentar aqui ajudar a IAGA a entrar nesse novo mercado que, segundo, né, o texto passado, é extremamente desafiador. E ela, conjuntando todas essas questões estratégicas de mercado, a gente vai tentar acoplar aqui também o sistema de informação de marketing para ajudar realmente a IAGA e desenvolver aí todo o seu projeto. Perfeito? Então vamos tentar entender um pouquinho o que nós iremos trabalhar nessa situação problema número 1. Vamos mais uma vez colocar aqui o slide e vamos tentar compreender um pouquinho. Então, o que nós temos, né, nessas situações problemas? Primeiro aqui, ó, eu vou desenvolver uma análise ambiental e elaborar um levantamento dos dados e informações para um ano de funcionamento da empresa. Tá? Então, nós já temos aqui, ó, um certo dado, um dado interessante. Então, a gente vai ter que trabalhar com um ano de empresa, tá? Então, nós vamos fazer aqui o quê? Trabalhar aquela análise, né, macro, que nós chamamos de análise PEST. Segundo aqui, vamos elaborar um roteiro de uma pesquisa de mercado que será realizado semestralmente. Tá? Então, a gente vai tentar trabalhar essa questão de roteiro de pesquisa, tentar entender quais são as formas de pesquisa que existem no mercado para orientar a IAGA nesse caminho na qual ela está buscando. Terceiro aqui, ó, vamos elaborar uma análise
de como os sites de busca, né, a gente tem vários sites aí hoje, que podem ser eficientes para o negócio de IAGA e analisar a viabilidade de utilização aí do Big Data. Tá? Vale lembrar que pesquisa hoje, a gente não vai só nesses sites convencionais. A gente sabe também que hoje as próprias redes sociais, elas nos ajudam como fonte de pesquisa. E quarto aqui, perdão, o último, nós vamos estruturar um plano de gestão de informação. Para quê? Né? Para que seja utilizado para tomada de decisão e identificar como a IAGA, né, poderá utilizar o CRM, o Customer Relationship Management, ou a gestão de relacionamento com o cliente, né, na sua expansão aí de negócios, ok? Então esses aqui são os 4 desafios que nós teremos aí ao decorrer do nosso encontro de hoje. Perfeito? Então são 4 desafios simples. O primeiro aqui, vamos dizer assim, já é de conhecimento de todos, né? A gente já sabe como trabalhar toda essa questão aqui, porque foi visto, foi trabalhado, e aqui a gente vai tentar fazer o quê? Acoplar isso que nós trabalhamos nas aulas passadas e fazer uma junção com novos conhecimentos para que a gente possa ter um conhecimento muito mais amplo. Perfeito? Preparados então? Vamos então aí à nossa primeira cápsula, né? Para que a gente possa entender um pouquinho o que nós iremos trabalhar nessa situação problema número 1. Vamos lá? E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Muito bem, pessoal. Então nós já temos aí, né, a nossa situação problema número 1. Vamos colocar aqui no slide para a gente tentar entender um pouquinho o que nós iremos trabalhar nessa situação problema número 1 aí. Lembrando que, né, nós temos que ajudar a IAGA a resolver essa situação. Primeiro aqui, ó, nós vamos para uma tomada de decisão, ou seja, a gente vai tentar refletir de uma forma conjunta sobre a disponibilidade financeira, disponibilidade de tempo, disponibilidade do pessoal e para pensar num sistema de informação de marketing. Tá? Então a gente vai tentar fazer toda essa questão juntos para tentar buscar aí uma melhor situação junto ao sistema de informação de marketing. Primeiro aqui, ó, a IAGA, né, deverá elaborar uma análise PEST, que a gente já fez em outras aulas, tendo em vista a expansão de mercado, um novo perfil de cliente e dados do ambiente externo. Segundo aqui, ó, você vai fazer uma análise, também PEST, ela é estruturada a partir dos dados políticos, econômicos, sociais e tecnológicos, fazendo a junção, nós temos aí, né, a terminologia, que podem influenciar no negócio em questão. No caso aqui, né, a IAGA pode buscar essas informações, e é o cunho da aula de hoje, né, essa questão da informação, aonde? Em livros, em artigos, em periódicos, em cases, ou seja, aqui a gente já começa a entender então o poder da pesquisa. Então nós começamos a entender que esses dados aqui, ó, são dados que já foram coletados por alguém e eles estão disponíveis. Tá? Então, são dados secundários, vamos colocar aqui para ficar mais fácil, né? São dados que alguém já coletou, que alguém já fez essa pesquisa e disponibilizou essa pesquisa para outras pessoas, vamos dizer assim, consultarem. Então, ó, a pesquisa não precisa ser algo inédito, né? Quando a gente fala em sistema de informação. Você pode buscar algo já relativo que alguém já tem informação, ou alguém que já tenha buscado essa informação e disponibilizado. Né? Voltando aqui, ó, sobre o tema análise PEST. Então, você vai montar aqui um quadro, né, contendo estes itens e as informações atuais a respeito dos mesmos, que tem influência no negócio da IAGA. E por último aqui, ó, você vai justificar como cada informação que você coletou pode influenciar aí no cotidiano da nossa colega. Perfeito?
Certo, pessoal? Então a gente começa a entender que essas informações, elas já estão disponíveis no mercado. Como a gente viu aqui, são dados secundários. Tá? Então alguém já fez essa coleta, alguém já buscou essas informações e a partir do momento que ela buscou essas informações, ela disponibilizou de alguma forma. Seja através de um case, seja através de um livro, seja através de um artigo, seja porque não, através de pesquisas já realizadas na sua própria empresa. Então é isso que a gente tem que começar a analisar. O sistema de informação, como o próprio nome já diz, ele vai trabalhar com informações, ele trabalha com comunicação. Eu acho que a gente pode abrir um parênteses grande aqui, porque a gente vai falar no finalzinho sobre marketing de relacionamento, né? Que o CRM, ou seja, a gestão do relacionamento, trabalha muito com isso, né? E ela trabalha muito com essa questão da comunicação. Tá? Então não adianta trabalhar de uma forma única. A palavra comunicação, a palavra informação hoje, dentro desse encontro que nós vamos ter, ela tem um peso muito grande, porque a gente vai se basear em todo esse contexto. Se não tiver informação, se eu não saber como buscar essa informação, não tem como trabalhar esse sistema de informação de marketing. Tá? Não tem como alimentar um banco de dados, por exemplo, rico, que fica ao final, com todas as informações na qual você está colocando sobre seus consumidores. Tá? Então essa é a grande sacada, essa é a grande diferencial quando nós falamos do sistema de informação de marketing. Okay? Para a gente tentar entender um pouquinho, então, né, para a gente começar a compreender essa questão da situação problema número 1, vamos colocar um slide aqui, vamos tentar entender como que funciona esse processo de comunicação. Então esse processo de comunicação aqui, ele está sendo apresentado de uma forma macro, de uma forma grande, okay? De uma perspectiva maior. Tá? Então é simples para a gente entender. Nós temos aqui na ponta desse, vamos dizer assim, desse gráfico, e nós temos que chegar aqui ao final com as mensagens. É simples, é um processo de comunicação, onde eu posso colocar, por que não, e pensar que aqui existe a empresa, vamos colocar dessa forma para simplificar, e aqui eu tenho que chegar com as informações ao meu consumidor final. Tá? Então o que eu faço? Eu crio essa mensagem. Perfeito? Eu escrevo ela, eu coloco as informações necessárias sobre o meu produto, sobre o meu serviço, né, sobre a minha empresa, eu crio essas informações. Só que para chegar lá no meu consumidor, eu tenho que escolher o meio na qual eu vou utilizar. E hoje a gente sabe que existem vários, desde os tradicionais, vamos colocar assim, como uma TV, né, ou um rádio, ou jornal impresso, né? Vamos colocar dessa forma aqui, até a internet. Então, nós temos aqui várias formas de comunicação hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Tentar conhecer o meu consumidor, e eu acho que isso é válido a gente ressaltar, que as informações obtidas pelo sistema de informação de marketing me ajudam a saber quem é o meu consumidor. E se eu sei quem é ele, eu sei como mandar a melhor forma de informação. Ou seja, eu consigo criar o meio de comunicação mais rápido, para que possa, né, chegar mais rápido a informação ao meu consumidor. Então eu escolhi o meio. E aí ele faz o quê? Ele decodifica, ou seja, ele busca essas informações. Tá? E aí, a partir desse momento, ele pode, né, assimilar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Dentro desse processo, acho que é muito interessante, né, ressaltar essa questão do ruído aqui. O que acontece aqui? Quando nós falamos nessa questão do ruído dentro da comunicação, nós pensamos no quê? Que existe algumas empresas, vamos colocar de uma forma mais resumida, que irão tentar atrapalhar todo esse meio de comunicação. Então, quem proporciona o ruído dentro dessa mensagem é o seu concorrente. Beleza? Por que o concorrente vai fazer isso? Porque a partir do momento que você disponibilizou todo esse processo de comunicação, não fica só direcionado ao seu consumidor final. Qualquer um tem acesso. Vamos pegar o exemplo mais simples. Você colocou lá um exemplo na televisão, pagou para um horário, né, na qual vai ser vinculado a sua propaganda, e a partir desse momento, todos têm acesso, não só o seu concorrente, né, não só o seu consumidor. Né, algum cliente que não é seu, que não está na sua base, que queira comprar o seu produto, que queira talvez conhecer um pouco, né? E até o seu concorrente. Então, a partir do momento que o seu concorrente obtém essas informações, ele vai criar aqui também campanhas, né? Para tentar buscar quem? Para tentar buscar aqui o seu consumidor. Tá? Buscar o seu cliente. Então, por isso que nós chamamos de ruído. São informações que vão tentar atrapalhar a sua mensagem. Tá? Voltando.
Eu mandei a resposta, né, desculpa, mandei toda a questão da mensagem para o meio na qual eu achei interessante para o meu consumidor, ele assimilou todo esse conteúdo e aí ele vai me dar uma resposta. Tá? Essa resposta, como a gente falou, ela pode ser de forma positiva ou pode ser de forma aí, ó, negativa. Tá? Se eu vejo através de toda essa questão que teve uma resposta negativa, automaticamente aqui eu posso juntar essas informações e tentar fazer o quê? Um novo processo de comunicação. Tá? Se a resposta for positiva, eu tenho como buscar essas informações mais uma vez, né, e transformá-la em algo positivo para a minha empresa. Pô, essa campanha deu certo. Esse meio de comunicação que eu usei deu certo para esse tipo de consumidor. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho respostas positivas em relação àquilo que eu criei. Tá certo? Então, a gente consegue medir todo esse processo. E o mais interessante que a gente viu ali, que o processo ele é contínuo. Né? Se eu sei que deu resultado, vamos continuar, vamos massificar talvez essas informações. Se eu vi que não deu muito certo, pô, onde que eu errei? Né? Eu tenho condições de fazer essas alterações, porque eu busquei a resposta. Tá? Perdão. Como que a gente mede se está dando certo ou não? Duas alternativas. Ou você vai, vamos dizer assim, aí a gente entende a pesquisa de mercado que a gente vai ver daqui a pouco, ó. Ou eu pego a primeira, um atributo de vendas, coloquei uma promoção de vendas, né? Coloquei um produto diferenciado, anunciei isso. E a partir do momento que eu fiz todo esse anúncio, eu comecei a ver que as vendas começaram a se alavancar dentro do meu mercado, é sinal que eu tenho uma resposta positiva. Né? Outra, às vezes você nem precisa trabalhar com esse fator de venda. Você comunicou para o seu consumidor sobre uma nova marca do mercado. Né? Algumas pessoas usaram, mas a maioria começou a comentar sobre essa marca, sobre as campanhas que você viu, é um resultado positivo. Né? Então, a gente tem como medir essas questões. Tá? Mas isso só é feito, vamos dizer assim, através da pesquisa de mercado. Tá? Através do sistema de informação de marketing. Então, o que a gente mostrou aqui? Que dá para ser feita uma comunicação eficaz. Tá? Se você me perguntasse hoje uma definição de marketing extremamente moderna, extremamente diferenciada, eu trabalharia hoje com a visão do marketing voltada para a comunicação. Tá? Por mais que muitos autores ainda, né, tem uma certa divergência, alguns profissionais da área também trabalham com essa questão de divergência, né? Pensando muito no marketing como uma questão estratégica, eu já tenho uma visão do marketing muito mais como consumidor. Por quê? Né? Porque a gente vai entender o relacionamento hoje. Então, a partir do momento que eu conheço ele e o sistema de informação me dá isso, né? Já tem informações concretas sobre o meu cliente, sei quem ele é, o que ele faz, o que ele gosta, como ele compra, da forma que compra, né? Tenho toda essa análise pronta, eu consigo fazer o quê? Trabalhar aquele gráfico que a gente acabou de ver ali, ó, de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais dinâmica, porque eu não vou errar. Tá? Eu vou trabalhar o quê? A forma de comunicação correta. E qual é a forma de comunicação correta existente no mercado hoje? Tá? Muita gente responde TV, rádio, jornal, internet. Não está errado, mas a resposta correta para esse tipo de pergunta, quando for feita para você, é você pensar o seguinte, que a melhor forma de comunicação existente no mercado hoje é aquela na qual o meu consumidor deseja receber. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Ah, é legal anunciar o seu produto na TV? Poxa, cara, é fantástico anunciar o produto na TV. Mas se o meu consumidor não assiste televisão? Ah, e se o meu consumidor está na internet, é um público mais jovem, e eu quero atingir ele? Eu não vou, o cara não assiste televisão, ele não assiste novela. Ele não assiste programas aí de entretenimento. Ele tem um foco diferenciado. E é isso que a gente tem que buscar. É essa resposta que a gente tem que ter hoje no mercado. Se eu consigo fazer esse plano aqui, ó, de uma forma diferenciada, a gente entende, aí vamos usar uma palavra que a gente já usou em outras aulas, ter vantagem competitiva de mercado. E se eu consigo ter a vantagem competitiva de mercado, eu estou um passo à frente do meu concorrente sempre. É isso que a gente tem que levar em consideração. Perfeito? Vamos continuar a falar um pouquinho mais aí sobre a comunicação e vamos tentar entender aqui nesse slide, ó, como que funciona todo esse processo de comunicação. Então, para a gente tentar entender o processo de comunicação aqui, a gente começa a tentar entender que para ele chegar, vamos dizer assim, né, a um patamar muito maior, eu começo com um dado, né, com uma informação aqui, ó. Esse dado pode ser verídico ou não, tá? Então, o que são dados? São informações primárias. São informações que estão disponíveis. Por exemplo, para a gente tentar ajudar esse cliente aqui, ó, vamos fugir um pouco da IAGA, né? Vamos pensar aqui, ó, esse cara é um velejador. Para ele conseguir
fazer o seu objetivo, que seria velejar, ele precisa ter algumas informações. Primeiro, ele tem um dado, ele já começa a mexer. Olha, se eu preciso velejar, é sinal que está ventando. Então, é um dado simples, é um dado único. Se eu combino mais de um dado, eu tenho aqui ó, uma informação, tá? E aí a gente consegue entender, olha aqui, ó. Se está ventando, mas o vento, no caso aqui, ele está indo, né, para sudeste. Opa, peraí, então eu já tenho uma informação em relação nesse conhecimento, tá? A partir do momento que eu combino uma informação com um dado, eu gero um conhecimento. Olha lá, então a gente está gerando. Tá? Se eu tinha um dado, eu juntei com mais um, virou uma informação. Se eu junto esses dados com uma informação, eu tenho um conhecimento muito maior. E eu sei, através dessas informações, vamos dizer assim, dessas combinações de informação, que o vento sudeste, ele tem uma probabilidade muito grande de, no meio, talvez, do meu passeio, ele mudar. Tá? E ele pode, sei lá, talvez chover e etc. Então, eu tenho esse conhecimento acoplado. Ok? E aí eu subo mais um aqui, ó, que a gente chama da inteligência, né? Que é pensar no quê? Se eu tenho um conhecimento muito amplo a respeito do velejamento, né, dessa atividade de velejar, eu sei que se o tempo muda, ou seja, que o vento vem da região sudeste e ele tem uma probabilidade muito grande de mudança, e pode ser que eu pegue uma tempestade, algo assim, eu tenho condições de alterar a minha rota. Tá? Então, isso aqui, ó, de uma forma simples, talvez lúdica, me ensina o que aqui? Me ensine a entender o gráfico que a gente viu ao passado, né? Aquele gráfico da comunicação. Por quê? Porque eu vou pensar da seguinte forma: se eu sei que eu vou criar algo, né, e eu sei que essa informação que eu quero passar vai chegar para o meu consumidor, só que nesse meio termo, eu sei que eu vou sofrer uma intervenção sobre do meu concorrente, sobre o produto na qual eu estou lançando, sobre as questões que eu estou informando, eu tenho condições de me preparar, né? Opa, peraí, se eu sei que eu vou colocar algo, uma promoção de um produto, né, uma promoção de vendas, e algo fantástico, que vai dar uma balada no mercado, mas que ao mesmo tempo que eu também consigo colocar, o meu concorrente talvez tenha também um poder de negociação, e eu consiga, né, já talvez preparar algo para minimizar, pelo menos, essa estratégia de comunicação dele. Ele lançou, ele vai tentar me atrapalhar, porque já não lançou outra na sequência para tentar recuperar todo aquele tempo que foi perdido. Lógico que a gente está falando aqui ó, em tempo de segundos, talvez minutos, dentro da questão da televisão, do rádio, o que seja, né, de um dia, 2, mas o estrago, dependendo da situação, se você não minimiza essa situação, ele é grande. Tá? Então, é isso que a gente tem que começar a levar em consideração para a gente começar a pensar dentro dessas questões de comunicação. Perfeito? Vamos aqui, então, para a gente tentar entender um pouquinho sobre esse sistema de informação de marketing. Vamos colocar ali no slide e a gente vai tentar compreender aqui ó, como que funciona toda essa busca de informação do sistema de marketing. Ok? Então, o que nós temos aqui? Para a gente começar a pensar em sistema de marketing, de uma forma muito mais ampla, nós temos que ter uma identificação das informações na qual eu busco. Pode ver que é cheio de seta, uma coisa acaba complementando a outra. Só que essas informações na qual a gente busca, nós temos duas formas de buscá-la, né, de tê-la. Primeiro, ou alguém já coletou, o meu departamento de vendas, talvez, fez um primeiro contato, e aí ele já fez um pré-banco de dados ali, onde eu tenho alguns dados internos, que já são, né, utilizados pela minha empresa, ou eu uso todo esse sistema de inteligência de marketing para buscar informações no ambiente externo. Tá? Com quem eu posso buscar informação? Olha aqui, ó, com o meu cliente, com os canais de marketing que nós temos, com os concorrentes, por que não, com os diversos públicos existentes dentro da minha empresa. Tá? Como que eu busco isso? Através aqui ó, de uma pesquisa de marketing, ok? Onde é feita uma análise de informação e aí ó, preenche mais uma vez o meu banco de dados. Algo muito interessante para a gente colocar aqui. Ó. No passado, quando a gente falava em marketing, isso a gente está falando na década de 60, né? Década de 70, o primórdio do marketing aqui, ó, sempre houve coleta de informação, sempre houve a questão do produto, só que houve uma evolução dessa questão de conceito. Se na década de 60 a gente pensava no produto, hoje a gente pensa no cliente, só para a gente tentar entender.
O que a gente tem que analisar aqui, ó, é o seguinte: antigamente existia a busca de informação, como existe hoje, só que elas não eram tratadas, elas não eram analisadas, elas eram esquecidas. Talvez ficassem aqui, ó, num banco de dados e morriam, tá? Hoje não. Hoje a gente faz o tratamento dessas informações, faz a análise dessas informações e chega aqui, ó, eu distribuo. Tá? Eu vejo para qual setor realmente vai ser útil essa informação e eu faço o quê? Repasso. Perfeito? E aí a gente começa a entender que existe uma análise dessas informações, tenho que planejar as minhas estratégias em relação às informações colhidas, faço a implementação dessas ideias e aqui é algo que todo mundo esquece, o controle. Tá? Então eu tenho que controlar essas informações, eu tenho que fazer um controle de tudo isso que é, né, pressuposto, tudo aquilo que eu busquei de informação no mercado. Perfeito, pessoal? Então nós temos aqui uma busca sobre essa questão do sistema de informação de marketing. Legal? Vamos continuar aqui então e vamos tentar buscar algumas respostas sobre a nossa situação problema número 1. Né? Vou convidar vocês aqui para ir à Câmara de Documentos para que a gente possa passar aqui, antes da nossa cápsula 2, sobre algumas respostas em relação àquilo que a gente tentou trabalhar de uma forma junto. Vamos lembrar aqui, ó, o que nós trabalhamos aqui junto a essas respostas, né, da análise que nós buscamos, são respostas ou são informações, desculpa, que estão disponíveis aí, né, no seu livro. Então, vale a pena a gente buscar. Então, vamos tentar algumas informações políticas aqui, ó. Primeiro, não há uma presença, vamos pegar aleatório aqui, tá? Uma presença de programas de direitos para auxiliar novos negócios, ou em todos os níveis de governo, nacional, regional, municipal. Então, existe também aqui, ó, uma instabilidade política quando nós estamos falando desse tipo de fator aqui, tá? Dentro da análise PEST. Segundo aqui, ó, vamos colocar o fator econômico. Existe um lado positivo? Existe, né? Vamos colocar aqui que existe um mercado em expansão. Mas, ao mesmo tempo que existe a expansão do mercado, nós temos que pensar que já existe uma concorrência muito forte dentro desse segmento na qual a IAGA quer buscar. Se existe uma questão de concorrência, lógico, vai existir uma competição sobre preço. E sempre a gente fala, né? Guerra de preço não é muito válida. Ok? Por que não é válido? Você não sabe o poder de negociação do seu concorrente. Então, isso a gente tem que levar em consideração dentro do fator econômico. Vamos trocar aqui, ó, o fator social, né? Existe aqui uma boa influência dos comportamentos e atitudes determinadas pela cultura e pela sociedade no que se refere, olha que bacana, à posição da mulher na sociedade, ou seja, houve um crescimento muito grande. Isso é muito legal para a gente começar a entender dentro do marketing. Tá? Existe uma concentração de renda da população e essa concentração de renda ela é alta, mas também existe aqui, ó, o desemprego em taxa elevada. Ok? Vamos trocar aqui então para o nosso último dentro dessa questão da análise PEST para a gente continuar aí, por que não, a nossa aula. Existe dentro dessa questão da tecnologia um crescimento de ofertas de sistemas eletrônicos empresariais e software para administrar estoques de pequenos e grandes negócios. Então aqui, ó, a gente já consegue, lógico, vai ter um custo, mas a gente já consegue entender também que dá para se trabalhar. Também existem ferramentas hoje tecnológicas para cuidar do relacionamento do cliente. Ó, o CRM aparecendo aqui, ó, tá? E existem questões de CRM hoje de custo elevadíssimo, mas também se você procurar aí, né, em algum programinha que dê algumas ferramentas gratuitas, você consegue encontrar aí um sistema de CRM gratuito. Perfeito? Eu vou deixar para falar um pouco mais CRM quando a gente chegar no assunto. Legal? E aí, ó, a gente então respondeu para vocês aqui toda essa questão relacionada ao nosso primeiro, né, a nossa primeira situação problema. Agora eu convido vocês então a partir para a nossa segunda situação problema. Vamos lá? Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas no fórum. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Ok, pessoal. Então agora a gente vai para a nossa situação problema número 2, tá? Vamos colocar aqui no slide, vamos tentar entender o que a gente vai trabalhar nessa situação problema número 2. Então tá lá, ó. A gente vai tentar elaborar aqui para a IAGA
um roteiro de uma pesquisa de mercado, que será realizada, lembra que a gente colocou no comecinho lá, ó, semestralmente. Então, essa pesquisa será um dos subsistemas que abastecerá a empresa de informações, de dados a respeito desse novo perfil de cliente da empresa. Dentro dessa questão, vamos tentar aqui, ó, que o objetivo maior é deixar a empresa, né, a par do comportamento, do pensamento e das expectativas desse mercado formado por empresas que irão compor os produtos vendidos pela IAGA. Então, esse roteiro, né, que você vai desenvolver aí, deve conter uma definição do problema, vai trabalhar com a abordagem desse problema, né, contextualizada e com 2 hipóteses, vai trabalhar um projeto de pesquisa, tipo uma pesquisa, o que você vai fazer, qual o público-alvo dessa pesquisa que você buscou, quais são os objetivos, instrumentos de coleta que a gente vai apresentar agora, né, dados que deverão ser coletados e que vão abastecer todo o sistema, ó, de informação de marketing, tá? O SIM. Perfeito? Sim com S. Guardem isso. Ok? Então, vamos continuar aqui, então. Então, a partir desse momento, a gente vai tentar mostrar para você aqui, ó, quais são os tipos de pesquisas existentes dentro do mercado. Então, para a gente resolver essa situação de problema, vamos dizer assim, número 2, a gente tem que conhecer os sistemas de pesquisa e tentar entender ou compreender quais são os principais, para ficar muito mais fácil a utilização dela no mercado. Okay? Nosso primeiro slide, então, aí vai nos mostrar o que significa pesquisa de mercado. Então, a pesquisa de mercado, a gente tem que entender, como a gente já falou no comecinho da aula, e vamos repetir ela e bater nessa questão, é uma ferramenta na qual o profissional de marketing, o profissional de administração, o profissional de mercado de uma forma muito mais ampla, não fica sem. Tá? É uma ferramenta essencial para o cotidiano desse tipo de profissional, para o seu futuro como profissional. Tá? Então, é uma das ferramentas mais importantes dentro do sistema de informação de marketing. Ela é uma forma aqui, ó, sistêmica de coleta, não só de coletar as informações, mas de registrar essas informações de uma forma clara, de uma forma fácil para quando eu precisar eu buscar e principalmente, ó, análise de dados. Então, não adianta você coletar, não adianta você guardar, e se você não utilizar essas informações a seu benefício, não tem resultado. Relativos a problemas ou dificuldades que a sua empresa enfrenta e oportunidades de mercado que o marketing pode proporcionar. Pode ser realizada aqui, ó, constantemente ou em loco, ou seja, ad hoc, né, ou não é repetida. Ou você faz uma vez só e acabou. Tá? Então, ela usou, quando a gente fala em ad hoc, a gente utilizou essa pesquisa e não utiliza ela mais. Ou de forma constante, que eu particularmente acho muito mais interessante, para a gente começar a entender como o mercado está reagindo. Deve seguir aqui um método, e esse método ele tem que ser extremamente bem planejado, e não pode aqui, ó, apenas reproduzir o senso comum, tá? Ou seja, algo que eu já conheça, né? Algo que eu tenha, vamos dizer assim, dados. Ou seja, eu tenho que buscar numa pesquisa de mercado dados diferenciados. Se eu sei que meu cliente gosta de amarelo, tudo bem, mas por que eu vou buscar então as informações relativas ao gosto dele do amarelo? Tá? Então é isso que a gente tem que começar a entender. Então eu tenho que buscar as informações diferentes daquela que eu conheço, para que o meu banco de dados ou sistema de informação seja rico. Perfeito? Então, para a gente começar a trabalhar aqui uma pesquisa de mercado, a gente vai ter alguns dados para que nós possamos aí conhecer. Vamos colocar aqui no quadro, então. Vamos só voltar um aqui, desculpa. Né? Então, a pesquisa de marketing ela é aplicada em quais situações? Para que eu possa desenvolver. Primeiro, em alguma dificuldade, né, algum problema que a minha empresa enfrenta. Seja ela em relação à instituição, seja ela em relação à organização, seja ela em relação ao grupo, né, ou às pessoas que estão envolvidas com ela, enfim, é um problema na qual eu enfrento. Tem que pensar aqui, ó, que ela está extremamente empenhada na elaboração de diagnósticos de identificação dessas dificuldades. E através da pesquisa de marketing, através da pesquisa de mercado, eu consigo aqui, ó, tentar buscar essas soluções para solucionar esse tipo de problema. E por último, ela responde uma demanda formulada pelos clientes, né? Atores sociais ou alguma instituição. Então eu consigo trabalhar essas questões. Vamos colocar já agora aqui, né, de uma forma mais rápida, quais são os tipos de pesquisas que nós temos aí no mercado. Tá? Ou qual a forma de realizar esse tipo de pesquisa. A primeira pesquisa que eu tenho, nós chamamos de pesquisa quantitativa. Tá? Quando nós falamos em quantitativa, nós queremos aqui, ó,
número, beleza? Eu quero o maior número de pessoas possíveis. O que importa aqui para mim é a questão da quantidade, diferente da quali, na qual nós buscamos a qualidade das informações, tá? Então, aqui nós utilizamos a descrição matemática com uma linguagem, ou seja, a linguagem matemática é utilizada para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis. Nesse caso aqui, ó, a estatística, ela tem um papel de estabelecer a relação entre, né, o modelo teórico proposto e os dados observados no mundo real. Então, aqui eu vou trabalhar com quantidade. Eu quero saber quantas pessoas consomem o meu produto na região sul do Brasil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dados aqui, né, matemáticos, vou pensar em todas as informações, vou fazer um cálculo amostral, beleza? E através desse cálculo amostral eu sei quantas pessoas eu preciso entrevistar. E aí, em cima disso, eu vou conseguir trazer as informações. Então, a diferença de uma para outra, que a quali que a gente vai apresentar agora, é o número. Se eu quero quantidade de expressão, eu vou trabalhar com quantitativa. Se eu quero respostas fidedignas, respostas mais claras, mais objetivas, né? Eu trabalho com um número reduzido de pessoas e trabalho a pesquisa qualitativa, que é o que a gente vai ver agora. Vamos colocar a quali aqui, vamos tentar entender um pouquinho. A qualitativa, a gente, ao contrário do que a gente viu, o que importa aqui é a tentativa de revelação sobre a realidade, a partir da ótica dos entrevistados, ou seja, ele pensa aqui realmente o que é verdadeiro, né? O que importa para ele dentro daquela realidade na qual ele está vivenciando. O significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa, ou seja, eu não quero número, eu quero a realidade em relação àquilo que eu estou perguntando. Algumas formas de se trabalhar esse tipo de pesquisa, tá? Posso trabalhar um grupo de foco? Pode. Reúne lá 15, 20 pessoas, faz uma pergunta, né, em relação àquilo que está acontecendo e eles te dão uma resposta, tá? Posso trabalhar entrevista de profundidade? Pode. Né? Trabalho lá uma entrevista com uma pessoa, um gerente de uma empresa que pode te auxiliar na tomada de decisão ou de uma pesquisa que você está realizando. Grava essas informações e através do momento que você grava, você consegue depois buscar, né, algo mais, talvez, forte ou mais preciso sobre aquilo que você está trabalhando. Trabalho com técnicas aí subjetivas ou projetivas, consigo trabalhar, né? Consigo colocar aqui, ó, um produto ou um serviço e através dessas informações as pessoas falarem sobre ela. Trabalho técnica de associação, sim, né? Coloco lá um gráfico, ou uma letra ou um número, e em cima disso as pessoas conseguem trabalhar as informações. E por último, o que eu acho bem interessante, são essas técnicas conclusivas. O que você faz numa técnica conclusiva? Você cria uma história, né, um case, vamos dizer assim, para usar uma linguagem mais de mercado, e através dessa criação desse case, você lança isso para o seu consumidor até um determinado período. E a partir desse período ele conclui a história. Vamos imaginar o seguinte, né? Estou criando uma marca de chocolate, essa marca de chocolate é A, ele vai ter diversos sabores, né? E ele vai ser vendido em algumas regiões. Terminei por aí. E aí o resto o cara continua, né? Mas ele pode ter uma embalagem assim, ele pode ter um diferencial dentro de uma prateleira, ele pode ter um expositor muito bacana. Acho que como forma de comunicação eu utilizaria esse e-mail e assim sucessivamente para que as informações aqui sejam construídas. Ok? Aí você deve estar se perguntando, mas eu uso a qual ou eu uso a quanti? Vai depender do que você quer. Pode usar as duas? Pode usar as duas, tanto quali quanto quanti. Você divide aí, ó, em duas fases da sua pesquisa. A primeira eu vou buscar dados quantitativos através, né, de uma leitura por livros, por bibliografias existentes na área. Segunda, eu vou entrevistar aqui um perfil de consumidor na qual eu busquei as informações aqui, ó. Ok? Então dá para fazer essa junção de ambas. Perfeito, pessoal? Vamos continuar aqui então e vamos tentar entender, antes da gente, né, chegar à nossa situação-problema, tentar resolver a nossa situação-problema, vamos tentar entender um pouquinho como funciona uma pesquisa de mercado. Vamos colocar no slide aqui e vamos compreender, né? O processo de pesquisa de mercado vai se trabalhar, ou seja, ele vai ser executado da seguinte forma. Defino o meu problema. Qual é o problema? Eu quero entender se existe uma aceitação de uma determinada marca para o meu público-alvo. Tá? A partir do momento que eu defino o problema, eu começo a pensar nessa abordagem. Como que eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer? Né? Como que vai ser realizada? E aí, através dessa abordagem, eu crio o meu projetinho de pesquisa.
Tá? Escrevo, coloco no papel tudo aquilo que eu quero realizar. Penso aqui, ó, que tipo de pesquisa que eu vou fazer, quali, quanti, de que forma que vai ser realizada. Tá? A partir do momento que eu decidi, eu começo a coletar os dados. Né? Defino um período, defino a forma, defino como vai ser coletado, né? A forma que eu quero realizar, se vai ser uma entrevista, se vai ser um grupo de foco, vai depender da pesquisa que você realizou no projeto, enfim, defino. E aí a gente começa, que na minha visão, sempre é o mais importante, né? Eu falo sempre, qualquer profissional daqui para frente faz, ó. Agora, esse processamento aqui e essa questão da análise de pesquisa, poucos profissionais farão de uma forma correta. E aqui que é o grande diferencial. Todo mundo faz isso daqui, ó. Tá? Todos vão realizar essas etapas. Mas quando a gente chega nessa questão do processo e análise de dados, é o crucial. Senão só pesquisa não dá resultado. Perfeito? E aí sim, através de um processo muito bem estabelecido, de uma criação, vamos dizer assim, né, de realização de mercado, de busca de informações e de uma questão de análise feita de uma forma correta, eu consigo ter um relatório final positivo. Ok? Então é isso que a gente tem que começar a analisar, é isso que a gente tem que buscar. Como que eu faço? A gente mostra, mas quem realiza a forma de busca, de análise de dados é complexa. Então aqui a gente viu junto com o consumidor. Vamos colocar o outro aqui, ó, para a gente tentar um teste de mercado, né? Teste de produto. Então ele é vinculado em sua maneira à pesquisa de aceitação de produtos, bens ou serviços, de marca ou de alguma ideia que você queira lançar no mercado. Okay? O objetivo sempre aqui, ó, será atender possíveis reações do mercado ao produto, ou à marca, ou aquela ideia que você está lançando, bem como a viabilidade de lançamento dos mesmos. Então eu trabalho 3 formas aqui. Ou eu trabalho um teste controlado, onde o produto é muito específico, vamos dizer assim, para um determinado mercado, e eu tenho que controlar toda a reação em relação a ele. Vamos pegar um exemplo aqui, talvez um insumo agrícola, né? Um defensivo agrícola que você queira lançar no mercado, você não vai colocar para testar em qualquer lugar. É isso que a gente tem que pensar. O teste é extremamente controlado. Você vai pegar lá uma certa região, né, junto a um agricultor, vai fazer o teste desse produto nesse local. Posso fazer aqui, ó, uma simulação. Eu vou pegar um grupo de pessoas, perfeito, com perfis junto ao meu produto, lógico, e vou simular a atuação desse produto. Beleza? Isso pode dar resultado. E por último, aqui a gente vai fazer um teste padrão, que é você colocar no varejo convencional. Né? Por exemplo, você está lançando um refrigerante, você vai colocar esse refrigerante no varejo, no mercado tradicional, e vai lá fazer a aceitação ou não dessa nova marca de refrigerantes perante o seu consumidor final. Tá? Então a gente consegue entender e compreender esses fatores aqui relacionados à pesquisa, no caso aqui de teste de mercado. Dá resultado? Eu acho fantástico, eu gosto muito dessas questões aqui vinculadas ao mercado. Eu gosto muito dessa questão relacionada ao produto, dessa questão de marca, e eu acho que dá resultados fantásticos em relação às suas dúvidas relacionadas a ele. Ok? Então, pessoal, vamos tentar resolver a nossa situação problema aí número 2, né, que a gente propôs aí uma questão de pesquisa de mercado. Vamos colocar aqui no quadro, né, na câmera de documentos também, e vamos tentar entender o que nós podemos aí trabalhar, né, nessa situação problema. Como a gente também viu aí no começo, vamos tentar passar, né, de uma forma aí, né, que dê um tempo hábil para que nós possamos ver todos. Né? Definimos um problema? Sim, definimos um problema. Vamos tentar entender. Perdão. Qual que é o nosso problema aqui? Entender como funciona o mercado. Olha, qual o mercado que é? O mercado de imóveis. Entender o que pensam seus clientes, consumidores, concorrentes e as pessoas que compõem o mercado consumidor. Isso é um problema de pesquisa. Tá? Vamos abordá-lo? A empresa em expansão está em fase de transição da gestão intuitiva para a gestão baseada em dados. O mercado consumidor para o mercado empresarial está tendo uma mudança toda aí. Além disso, ela vai operar em cidades com perfis diferentes, uma menor e outra maior, ou menos industrializada e mais industrializada. Algumas hipóteses. A hipótese A, a gestão baseada em dados funciona melhor do que a intuitiva, porque eu tenho como comprovar isso aqui, eu não achei,
Nada, né? Eu busquei informações concretas. Hipótese B, o mercado empresarial é mais rentável do que o consumidor e deve ser o foco da empresa da IAGA aí em relação a isso que nós iremos trabalhar. Tipo de pesquisa, tá? Só para a gente tentar entender. A gente vai usar aqui ambas pesquisas, uma quantitativa e uma quali, né, uma qualitativa, só que a gente vai fazer um grupo de foco em relação a isso. Público-alvo da pesquisa. Na quanti, né, vamos usar executivos de empresas cadastradas na associação comercial das cidades na qual ela vai atuar. Olha aqui, ó, quantas pessoas será que existem na sua cidade cadastrada na associação comercial, né? 200, 100, 50, 40, não sei, 500 pessoas. Então, aqui a gente tem quantidade. Já com a quali, olha a diferença. Eu vou pegar aqui, ó, 5 responsáveis por departamento de compras da empresa de cada cidade. Ou seja, aqui eu trabalhei com um universo muito grande. Aqui eu fiz o quê? Reduzi o meu universo. E aqui as respostas serão muito mais eficientes em relação àquilo que eu quero. Instrumentos de coletas, para a gente pensar aqui. Na pesquisa Quant, eu vou usar um questionário estruturado com perguntas fechadas de múltipla escolha. Por que eu uso um questionário fechado aqui? Para facilitar a minha leitura dessas respostas. Se eu faço pergunta aberta aqui, imagine que cada um daqueles 500 ou cada um daqueles 100 responderam, são 100 respostas diferentes. O viés, ou seja, a resposta, né, quando a gente faz uma questão aberta, ela é muito melhor. Mas nesse caso aqui, ó, a gente vai trabalhar com uma fechada. E aí a gente trabalhou na qualitativa, entrevista semi-estruturada com grupo focal, ou seja, serão lançadas aqui as perguntas, a gente está gravando todo esse questionamento e as pessoas irão responder. Perfeito? Então, acho que para a gente tentar entender, né, a nossa situação, problema número 2, eu acho que vale essas informações aqui que a gente passou. E através dessas informações, eu acho que ficou claro, né, como a gente pode trabalhar um objetivo, como a gente pode trabalhar um problema, como a gente direciona a questão da pesquisa de mercado. Perfeito? Então, a partir dessa, né, já finalizando a nossa questão número 2, nós passamos então para a nossa questão número 3, né, para esse objetivo número 3, para a gente tentar entender como vai ser. Vamos lá? Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes, na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela. E aplicamos os conceitos para resolvê-la. Vamos à próxima SP. Muito bem, pessoal. Já resolvemos, então, 2 situações problemas, né? Nós entendemos aí como funciona toda essa questão da pesquisa de Marte, vimos lá uma análise macroambiental e agora a gente parte para uma terceira situação problema. Vamos colocar aqui o slide para a gente tentar entender o que será, né, essa nova situação problema que nós iremos enfrentar. Então, vamos pensar o seguinte aqui, pessoal. Nós vamos tentar elaborar aqui, né, uma análise de como esses sites de busca podem ser eficientes para o negócio da IAGA, nessa nova fase, né, que ela está buscando no mercado. Para isso, será elaborado um relatório mostrando como a empresa pode utilizar e de que forma ela pode, né, utilizar essas ferramentas, né, e se essa ferramenta ou não vai ser utilizada de forma eficiente. Vamos trabalhar aqui com palavras-chave e hashtags para levar as informações para o seu novo público, né, dessas novas empresas que ela quer atingir. E segundo aqui, vamos tentar realizar uma análise de viabilidade e vai utilizar o Big Data em que, né, em determinados momentos aí na qual ela é trabalhada, ok? Então a gente fez o quê? A partir do momento que a gente já entende sobre a pesquisa de mercado, a partir do momento que a gente já compreende como funciona essa pesquisa de mercado, eu consigo não só usar os métodos tradicionais, mas também posso usar métodos novos, como a internet. A internet te dá toda essa amplitude, vamos dizer assim, de informações. Não só o Google, vamos colocar aqui citando, né? Não só os sites de busca, mas os sites de relacionamento, eles dão informações riquíssimas sobre os nossos consumidores. Tá? E o mais interessante é que essas informações estão gratuitas, elas estão disponíveis para qualquer um. Então, a partir do momento que você selecionou seu público-alvo, você consegue lá buscar informações sobre ele. Perdão. Vamos pensar assim, ó, você quer criar um produto para terceira idade.
Vamos colocar, né? Um público ali, um perfil de 50 anos para cima, 60 anos para cima. Então, a partir desse momento que você tem isso muito bem esclarecido, você consegue buscar perfis, talvez, no Facebook, sobre esse público-alvo. E aí você vai começar a compreender que esse público hoje, ele não faz as mesmas coisas que o pessoal de 60 anos fazia há 40 anos atrás. Eles mudaram, eles são mais ativos, eles gostam de outras coisas. E está ali, ó, tudo gratuito, né? Você não precisa pagar para uma empresa fazer a pesquisa para você. Você pode ir lá e fazer essa pesquisa de forma gratuita. Tá? Então, a gente tem essas ferramentas já disponibilizadas, esses dados secundários. E a rede, vamos dizer assim, né, a internet te dá essa possibilidade muito grande. Vamos colocar no slide aqui, vamos tentar entender, então, como que funciona essa busca de dados, essa busca de informação. O que nós temos aqui? Ó, né? Algumas informações. Por exemplo, eu tenho dados públicos que o governo próprio fornece para você. Um instituto de pesquisa fez uma pesquisa relacionada, talvez, à idade da população, já que a gente pegou esse gancho, e disponibilizou. Né? Olha aqui, ó, o próprio IBGE te disponibiliza um monte de informação. São domínios públicos, ok? Outro que nós temos aqui, ó, nós temos essa questão do Data Exhaust. O que é essa questão? Eu faço uma junção entre todos os dados que estão de domínios públicos, mais os meios eletrônicos. Então, eu faço essa junção. Tá? Outra questão aqui, ó, da gente buscar informação, o Community Data, ou seja, algo comum, né, que está na comunidade. São dados gerados aqui hoje pelas redes sociais, são dados que estão disponíveis aí para você, como a gente citou anteriormente. Tá? São dados comunitários, ok? Tenho aqui também, ó, os dados privados, que são dados seus, são dados pessoais. Ok? Que você vai ou não passar as informações. E por último aqui, ó, nós temos a questão do Self-Quantification Data, ou seja, são dados que você coloca, tá? Vamos imaginar aqui, ó, toda vez que você utiliza um GPS, tá? Toda vez que você utiliza o Waze, né, que são informações aí que você faz o quê? Você acrescenta essas informações, tá? Você cria essas informações e essas informações, após um tempo, elas acabam sendo disponíveis. Tá? Você usa lá, por exemplo, o GPS para fazer uma pedalada. Você criou um roteiro através dessa, né, de uma trilha. E a partir do momento que você criou essa trilha, você pode disponibilizar ela para outras pessoas. Existem programas que fazem isso hoje. Então é isso que a gente tem que começar a entender. Que esses dados aqui, ó, que a gente acabou de mostrar para vocês, estão disponíveis no mercado. Tá? Então, basta você fazer uma pesquisa, basta você buscar essas informações e utilizar a seu favor. Por isso que a gente sempre fala nessa questão do Big Data, né? Ou do Big Data, para ficar mais portuguesado essa questão. Vamos colocar aqui no quadro, vamos tentar entender, né, um pouco sobre essa questão mais uma vez. Esse aqui, ó, foi um dos assuntos que nós trabalhamos no finalzinho, né, da nossa teleaula passada. E ainda foi disponibilizado para vocês, pelo professor Henry e pelo professor Everton, um videozinho para que vocês pudessem buscar mais informações. Então, a gente deixou claro isso no final. E aqui a gente começa a entender o seguinte, ó, que o Big Data é um grupo de grande, né? Ele é muito grande e amplo, extremamente volátil de informações que vão usar aí um banco de dados relacionamento altíssimo, né, para buscar, gerir e processar dados em um determinado momento, né, que seja comitidante, com a necessidade da tomada de decisão. E eu faço o quê? Ó, eu utilizo as informações dele para alimentar o meu sistema de informação de marketing, que eu utilizo de equipamentos, que não é só as buscas de informação, mas eu utilizo equipamento, eu utilizo pessoas, eu vejo quais são as formas que eu vou processar essas informações, quais são os procedimentos de coleta de dados que a gente viu, né, que eu vou utilizar, além de classificação, análise e avaliação, e principalmente dessas distribuições de informações que são necessárias, né, e atualizadas para os responsáveis pelas tomadas de decisão de marketing dentro da minha empresa. Então, acho que a gente pode ir muito mais além, né? Não ficar só dentro dessa questão do marketing. Quando essas informações chegam, eu faço o quê? Eu distribuo, né? Mais uma vez, ó, qual é o melhor setor que vão utilizar essas informações? É o setor de comunicação? É o setor de marketing? É o setor de vendas? Qual dentro da minha empresa vai utilizar da melhor forma possível esse tipo de informação? E a partir do momento que eu tenho isso muito claro, eu consigo trabalhar essas informações, tá? Que daí eu não fico preso. Eu penso de uma forma mais moderna dentro do marketing, da questão da distribuição, ok? Então, o que eu faço? Eu tenho a rede,
tem esse Big Data, que é uma coisa fantástica, na qual eu posso buscar informações, elas estão ali, ó, girando. A gente viu algumas informações aqui que estão disponíveis dentro da rede, né, como GPS, como uma trilha, como as suas informações pessoais, enfim, e busco essas informações e utilizo a partir, né, do meu banco de dados, para criar realmente estratégias, para criar produtos e serviços para atender essa questão aqui, para atender essa população, tá? Ou para atender realmente o meu público-alvo. Vamos fechar aqui, vamos colocar aqui mais um quadro para a gente tentar entender aqui, né, essa questão das hashtags e etc. Então vamos pensar aqui, ó, o que nós temos, né, para buscar informações na rede, né? No www, vamos colocar aqui, ó, como que eu trabalho? Eu posso ter um banco de dados relacional, ou seja, eu trabalho com tabelas, eu trabalho com dados mais científicos, trabalho com porcentagem, trabalho com os números, eu consigo trabalhar essas questões. Posso fazer, talvez, uma busca aqui, ó, por determinadas palavras-chave, né? Eu crio essas questões, né? Eu crio algo que vão aparecer informações necessárias, tá? E por último, para complementar, eu posso trabalhar com hashtag, né? Que é o famoso joguinho da velha, que todo mundo fala, tá? Para isso acontecer, eu faço o quê? Eu crio ali uma palavra-chave, né? E através dessa palavra-chave, junto com o uso da hashtag, eu consigo buscar ou agrupar essas informações necessárias. Então é isso que a gente faz para tornar comum, né? Então a gente começa a aparecer palavras comuns dentro dessas palavras-chave para que isso possa acontecer. No caso da IAGA, talvez criar alguma coisa relacionada a móveis, alguma coisa nesse sentido, daria algo resultado para ela. Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Utilizar realmente a rede, a internet, como a gente fala, para que seja em domínio ou a favor da minha empresa. Beleza? Vamos tentar resolver então aí nossa situação, problema número 3, onde a gente viu, né, que são colocadas algumas questões. Vamos só para a gente relembrar aqui o que a gente vai ver. Nós temos que identificar as utilidades do site, ver quais são os objetivos, né, a utilizar esse site aí e montar um cronograminha relacionado ao mesmo. Vamos colocar aqui na câmera de documentos, né, mais uma vez, para a gente tentar resolver essa situação, problema número 3 aqui, ó, como nós iremos trabalhar, né, toda essa questão aqui do Big Data. Vamos só colocar aqui então, está aqui, ó, né, o que a gente buscou em relação a essa situação. Então, primeiro aqui, né, vamos tentar identificar esse relatório, de forma de relatório, que a gente buscou. Então, primeiro, a gente identificou as utilidades dos sites de busca para a empresa. Tá? Então, quais são os objetivos da IAGA ao utilizar esse site de busca? O que ela pretende? Né? Quem que ela quer buscar? Ela quer buscar clientes, ela quer buscar fornecedor, o que realmente ela está interessada. Quais são os sites de busca disponíveis e os mais indicados, ok? E montar um cronograma para a utilização dele. Então aqui, ó, continuando, né? Vamos buscar o que a empresa deverá fazer para começar a utilizar essa ferramenta. Primeiro, eu descrevo as características do website da minha empresa e as características que vão utilizar no site de busca. Beleza? Redefino aqui também algumas palavras-chave dentro dessa questão, como móveis, como diferenciados, alguma coisa nessa questão. Crio também alguma regra aqui, ó, para a utilização desses hashtags. Tá? O que realmente eu vou buscar? Vamos pegar um exemplo, né? Talvez móveis diferenciados para escritório. Então, a partir desse momento, todas as redes sociais, ou tudo que eu for colocar, ou tudo que eu vou utilizar esse hashtag. Para quê? Para ficar mais fácil a busca, né? Eles vão fazer essa junção de palavras. E por último aqui, eu analiso a viabilidade da utilização do Big Data, considerando o volume de dados, né, que a empresa busca, as diversas fontes na qual ela vai buscar e a velocidade e a modificação da atualização desses dados. Sabemos que aqui, ó, move com uma forma muito rápida, dinâmica, né? Ele não para. É isso que a gente tem que começar a entender, é isso que a gente tem que começar a compreender em relação aí ao Big Data. Perfeito, pessoal? Então, nós fizemos o quê? Finalizamos essa situação, problema número 3, ok? E eu já convido, então, vocês aí a participar, vamos dizer assim, da nossa situação, problema número 4, para que a gente possa entender e complementar um pouco mais essas informações que foram disponibilizadas. Vamos lá?
Até agora, vimos 3 situações-problemas sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Então, vamos nessa! Muito bem, pessoal. Então, nós entramos aqui, né, na nossa quarta situação-problema, para a gente tentar entender agora o poder da gestão de relacionamento, tá? Entender como funciona toda essa questão da ferramenta chamada CRM. Mas vamos colocar aqui no nosso próximo slide para a gente entender o que nós iremos trabalhar nessa situação-problema. Então, aqui, ó, nós vamos estruturar um plano de gestão de informação, tá? Para que o mesmo possa dar segurança aos gestores na tomada de decisão. Vamos ajudar aqui a IAGA a identificar como poderá utilizar aqui o CRM, né? O Customer Relationship Management, ou a gestão de relacionamento com o cliente, neste momento de expansão dos seus negócios. Então aqui a gente vai tentar entender como essa ferramenta chamada CRM pode nos ajudar e nos orientar, vamos dizer assim, para buscar informações sobre os meus clientes. Antes da gente começar, né? A gente sabe hoje, dentro dessa questão da evolução do marketing, que o relacionamento ele veio como algo implícito, algo para se ficar. Vamos tentar voltar um pouquinho no tempo, né? Na década de 60, 70, como a gente já disse anteriormente, o grande foco era no produto. Então as empresas tinham o seguinte pensamento, né? O meu produto é um produto de boa qualidade, ele não precisa do consumidor final para ele ser vendido. Ele vende sozinho. Lógico que naquela época não tinha tanta concorrência, não tinha tantas marcas, não tinha tantas diferenciações relacionadas aos produtos. Hoje, né, e aí eu acho que com a entrada da internet, lógico, né, mas um pouco antes, a gente teve uma mudança ou uma quebra de paradigmas. Então, a partir do momento que eu deixava, vamos dizer assim, né, ou que eu pensava que o meu produto era o grande diferencial, a gente inverteu os valores e começou a pensar no meu consumidor. Então, o consumidor hoje tem um papel fundamental na decisão do produto, na decisão da marca, né, na decisão de como será vendido e uma série de outras questões. Tá? Então, a partir da internet, com essa entrada, lógico que se desenvolveu muito mais, os nossos consumidores, aí a gente pode abrir, né? Eu, você, nós somos extremamente mais educados. Educado no que sentido? Educado no sentido de buscar informação realmente, tá? Então, eu busco informação sobre determinados produtos, eu busco informação sobre determinados serviços. Então, a partir dessas informações, as empresas começaram a inverter. Então, eu penso no meu consumidor, eu tenho que saber quem é ele, eu tenho que trabalhar para ele, por ele, na criação dos produtos. Tá? Tanto que as próprias definições de marketing básicas trabalham essa questão da troca. Né? Eu oferto o produto, o cliente oferta a satisfação para ter continuidade, para ter a questão do relacionamento implícito. E o CRM, ele trabalha essa questão do relacionamento. Tá? Então, por isso que a gente fala da gestão de relacionamento com o cliente, ou Customer Relationship Management, que é para trabalhar essa questão aí do relacionamento com os clientes. Tá? Resumindo, o que é CRM na minha visão? Quando nós falamos em CRM, é uma palavra muito, né, hoje em evidência dentro da questão do marketing, a gente pensa o seguinte, CRM não é só obter informação sobre o seu cliente. CRM é trabalhar informações ricas sobre o seu cliente. Tá? E aí eu uso uma informação bem simples para a gente tentar entender. É você pensar que você tem dois tipos de clientes, um que gosta do azul e outro que gosta do vermelho, e saber todos os motivos porque esse grupo gosta de azul e esse grupo gosta de vermelho, e saber também todos os motivos porque esse grupo aqui, ó, que é azul, não gosta do vermelho e porque esse grupo vermelho não gosta da cor azul. Isso é trabalhar CRM. Daí você fala, nossa, é muita informação? É muita informação. Quanto mais informações você tiver, mais rico fica e mais fácil fica de se trabalhar e criar as estratégias. Por isso que você vê no mercado várias empresas te ofertando combos. Né? Combo de TV, combo de internet, combo de né, telefone, ou combo de filmes. Por quê? Porque ela tem informações sobre grupo de clientes e ela consegue ofertar o produto certo para o cliente certo. Tá? Vamos colocar o slide aqui, vamos tentar entender um pouquinho então sobre o que é o CRM. Então o CRM aqui, ó,
consiste num software, não só um software, né? Mas de uma série de questões, uma série de ferramentas analíticas que integram aqui, ó, o todo, né? Que as equipes de vendas, atendimento e o marketing, ou seja, todo mundo é responsável por essas informações, sabem sobre os seus clientes para proporcionar aqui, ó, uma visão 360 graus. Todos nós somos responsáveis pelos nossos clientes quando a gente adota a filosofia CRM, ok? Perdão. Assim, tem que se fazer uma análise profunda de cada consumidor, lembra das cores, por meio dos resultados encontrados na organização, que tem a possibilidade aí de desenvolver relacionamentos sólidos, extremamente duradouros, que a gente tem que pensar nisso aqui, ó, com os nossos consumidores, ok? Então é isso que a gente tem que começar a analisar quando a gente fala nessa questão do CRM. Ah, mas o CRM é disponível? Depende do que você quiser fazer com ele. Tem empresas aí que vão comprar softwares, que vão adquirir software de CRM, que vão pagar em torno de 200, 300 mil reais, tá? Então vai depender do que você quer, são softwares caros. Mas existem aí alguns programinhas que são disponibilizados na internet de forma gratuita, tá? Eu sempre relato, você tem uma ferramenta, qualquer computador tem uma ferramenta que dá para começar a se trabalhar o CRM, chamada Excel. Cria uma planilhinha no Excel lá e comece a trabalhar os seus clientes de forma única, de forma diferenciada. Então, o que a gente tem que entender sobre o CRM é o seguinte, não adianta você gastar 100 mil, 200 mil reais num programa, sendo que a empresa não vai utilizar. Tá? Quando a gente fala em utilização de CRM, todos dentro da empresa são impactados. E quando a gente fala em impacto, a gente está falando desde aquela senhora que serve o café até a alta direção da empresa. Se todo mundo não tiver de acordo com essa filosofia que a gente viu ali, que é 360 graus, não dá resultado a ferramenta de CRM. Tá? Então não adianta ter um investimento. O primeiro investimento é na mudança cultural da sua empresa. Deixar todos claros, deixar para todo mundo entender que todo mundo é responsável pela mudança. Perfeito? E aí sim, se isso acontecer, você consegue trabalhar as ferramentas CRM de uma forma tranquila. Vamos continuar aqui então, vamos colocar o nosso próximo slide e vamos tentar entender. Ó, o CRM aí, ou Customer Relationship Management, ou como a gente falou, né, a gestão de relacionamento com o cliente, ela vai ser baseada em 3 pilares, tá? Então, primeiro aqui, ó, eu trabalho no marketing de relacionamento, que é trabalhar para o seu cliente de forma única, de forma direcionada, tentar entender o que ele diz, né? O Kotler vem com uma definição de marketing de relacionamento simples, que eu acho fantástica, né? Que não é só você criar os relacionamentos, é você acentuar esses relacionamentos de forma duradoura, não só com o seu público-alvo, mas com os demais públicos existentes perante a sua empresa. Pensar no macro também, no concorrente, pensar em quem está distribuindo, pensar na imprensa, pensar de uma forma muito ampla. Isso é trabalhar marketing de relacionamento. Pensar aqui, ó, na fidelidade desse meu cliente. Saber que hoje o cliente fiel, ele traz rentabilidade para a sua empresa. Quanto mais tempo ele ficar na sua base, mais rentabilidade ele vai estar. E aí existe uma regrinha bem simples, né, trabalhada por Pareto, chamado do 80-20, onde a gente diz o seguinte, que 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% do seu faturamento. Tá? Então, hoje, a fidelidade é algo imprescindível em qualquer empresa. E aí, por último, lógico, tudo isso que a gente está falando gera dados, gera alimento aqui para o sistema de informação de marketing, né? Gera dados para o seu CRM trabalhar de uma forma aí efetiva, de uma forma eficaz, em prol da sua empresa e em prol também do seu consumidor. Então é isso que a gente tem que começar a analisar. O CRM, a gestão de relacionamento, ela não trabalha por um lado só, ela trabalha para os dois, ela tem que fazer essa análise de ambos, né, em benefício da sua empresa. Perfeito? Então vamos tentar resolver aqui a nossa situação, problema número 2. Vamos colocar no quadro ali, ó, para a gente começar a pensar e analisar. O que nós temos aí então? Nós desenvolvemos, né, a ideia era desenvolver um plano de gestão de informação a partir de uma análise ambiental, onde nós temos aqui a análise PEST, onde fizemos uma análise SWOT, né, pontos fortes e pontos fracos. Trabalhamos a matriz BCG, lembra lá, né, estrela, cachorro, abacaxi, né? Trabalhamos a questão da análise VRO, que trabalha essa questão de valores, a matriz GE e a matriz ANSOF. Então, são todas matrizes que nós vimos na nossa primeira aula. Então, o que nós podemos trabalhar aqui? Um roteiro de plano de gestão. Né? Qual que é o objetivo realmente do plano? O que você quer com ele? Quais são as ferramentas de coleta de dados que você utilizaria?
Né? Qual a ferramenta de gestão de dados aqui, ó, informações, você irá trabalhar junto ao CRM, porque você tem que alimentar ele de alguma forma. Projeto para expansão do CRM, né? Vamos pensar nessa questão. Plano de ação de implementação dos projetos para o CRM. Não é fácil, tem que mexer com toda a empresa, a gente já viu isso. Tem que pensar, talvez, em toda essa questão de quem vai ser responsável por gerir, no caso todo mundo, quem que vai ser responsável por alimentar o sistema de vendas, terminou um, terminou outro, né? Quando a gente está falando em várias empresas que tem aí, ó, matriz A, filial B, filial C, o banco de dados é único. Então, em qualquer loja que o cliente for, ele é tratado da mesma forma, é alimentado o banco da mesma forma. É isso que a gente tem que começar a levar em consideração. Perfeito? E aí sim, pessoal, nós entramos então na nossa cápsula número 5, para a gente já começar a pensar em finalizar o nosso encontro de hoje. Vamos lá? Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar esse ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Muito bem, pessoal. Então a gente chegou na nossa fase final, né? Já vou pedindo para vocês começarem a pensar em alguns questionamentos que daqui a pouco a gente vai tentar responder. Mas antes aqui, ó, eu vou deixar algumas dicas para que vocês possam pensar em novas situações decorrentes em tudo isso que a gente trabalhou. Vamos colocar aqui o nosso slide, vamos tentar entender essas novas situações que serão propostas aí, né? A gente falou muito nessa questão de relacionamento, falou muito nessa questão aí, lógico, né, do CRM, mas como as empresas lidam com essa questão aqui chamada de reclamação? Beleza? Como as pessoas lidam? Né? Será que é interessante, talvez, uma empresa implementar uma linha direta, gratuita, 24 horas, para receber reclamação, resolver problemas? É uma hipótese, né? Eu posso contratar aqui, ó, entrar em contato com esse cliente que está extremamente satisfeito o mais rápido possível e acarretar menor propaganda negativa? Posso e devo, né? Isso aqui não é nem poder, isso aqui é dever de fazer. Vamos até abrir aqui para a gente citar um parênteses, fugindo talvez um pouquinho. Tem uma situação bem interessante que me veio agora à cabeça, de um salgadinho, né, da uma chips chamado Ruffles, que todo mundo conhece, acredito, né, para a gente falar um pouco de marca aqui, para tentar entender um pouco como que esse item aqui, ó, pode dar resultado. O que aconteceu? Um certo cliente, uma vez, colocou uma mídia social o seguinte, né, numa determinada rede. Eu gostaria de saber por que vem mais ar no meu saquinho de batatas do que o próprio produto, ou seja, do que a própria batata. O saquinho vem muito mais ar do que batata. E colocou isso na internet. O que aconteceu? Um monte de gente começou a falar. Inclusive, quem falou, a Elma Chips, que não deixou muito a conversa se estender. Ela já entrou e disse o seguinte, falou, olha, meu querido amigo, né, meu querido cliente, imagine se o seu saquinho de Ruffles não viesse com ar. Como você comeria as suas deliciosas batatas Ruffles? E ela está tudo esmagada, e está tudo esfarelada. Então, por isso que eles já não deixaram a conversa decorrer muito. Eles já entraram e já cortaram o mal pela raiz. Vamos continuar a ver o que mais a gente tem aqui, ó. Assuma a responsabilidade pela insatisfação do seu cliente, né? Nunca tente culpá-lo. O CRM trabalha em prol, né? Ambos trabalham juntos. Escolha aqui, ó, pessoas sociáveis para o atendimento. Isso aqui está faltando muito no mercado, tá? O último aqui dentro desse slide, proporcione uma solução rápida e satisfatória aí para a reclamação do seu cliente. O exemplo que a gente viu da Elma Chips. Né? O que mais? O que eu posso fazer para reduzir a perda de consumidores? Uma empresa deve definir e calcular seu índice de retenção, tá? O índice de renovação de assinatura de uma revista, ou seja, eu sei que lá 80%, né, dos meus clientes do universo de 100 pode ser que renovem, e eu tenho que começar a pensar em trabalhar nisso aqui, ó, manter esses caras, mas entender o que aconteceu aqui com os 20% que me deixou. Tá? Identifica aqui, ó, a causa dos problemas dos clientes e vê realmente que podem ser mais bem gerenciadas. Por último, nesse slide, estimam aqui, ó,
quanto de lucro ela deixa de ter ao perder o meu cliente. Hoje existem cálculos aí de perda de cliente, dá para se fazer isso, né? Dá para se entender, dá para se calcular quanto você perde se um cliente deixar de ser seu cliente na base. E aqui, ó, redução da perda, né? Calcule quanto custaria reduzir os níveis percentuais da perda de um cliente. Se o custo for menor que o lucro perdido, ele deve investir nesse valor para reduzir tais níveis. E por último aqui, ó, ouça os seus clientes, né? Os executivos devem estar bem ligados dentro dessas questões aqui, ó, dentro dessas respostas dos seus consumidores, desses feedbacks. Por exemplo, uma empresa de tratores norte-americanas aí de implementos agrícolas, né, a John Deere, ela coloca seus aposentados no atendimento às reclamações dos seus consumidores. Né? Para quê? Para realmente já ter uma certa experiência naquilo que ele está falando e conseguir trabalhar todos esses questionamentos. Então, são ideias que a gente pode trabalhar em prol aí da minha empresa e em prol dos meus consumidores. Perfeito? Pessoal, vamos deixar aí então aberto o nosso momento de pergunta, para que se você tiver alguma dúvida, nós podemos aqui dialogar sobre ela. Então vou dar aí um tempinho para que nós possamos nos recompor aqui, tomar uma água, né? Vou ver algumas respostas, algumas perguntas ali e já volto com os questionamentos para a gente finalizar então o nosso encontro de hoje.
Pessoal, voltamos aqui já com algumas colocações, né? Bom dia aí, aluna Franciane. Franciane, obrigado aí pela participação. A Franciane diz o seguinte: Regioli, se as pesquisas qualitativas e quantitativas estão sendo usadas para uma pesquisa de um determinado mercado, ela possui um tempo pré-determinado para a validade dos dados coletados? Sim. Né? Como a gente mostrou lá no começo, Franciane, a gente tem que pensar o seguinte: o que você quer? Quais são os objetivos quando você realiza uma pesquisa de mercado? Você quer trabalhar ela de forma semestral? Você quer trabalhar ela de forma anual? Então tem que ter esse dado, sim, tem que ter esse período. Porque vamos imaginar, você coletou dados aí sobre o lançamento de produto. Né? Vamos imaginar que esse produto aí ficou sendo experimentado ou sendo trabalhado durante 6 meses no mercado. Né? Então ele veio, vamos colocar assim, para ficar mais claro, né? Ele foi lançado, as pessoas já consumiram, já experimentaram, e aí? Você vai ficar toda vez com aquele dado de, né, mas o cara quer um chocolate com caramelo, ele quer um chocolate, e aí agora? O que a gente pode fazer? Realizar uma nova pesquisa, e sim, se esse produto teve uma aceitação perante seus consumidores. Será que o chocolate com caramelo realmente atende todas as expectativas do consumidor de chocolate? Né? Ah, sim, ó, 80% gosta, mas 80% falou que gostaria talvez de um chocolate branco, né? Não sei se é tradicional, mas chocolate branco com caramelo. Aí você já tem o quê? Respostas o suficiente ou respaldo suficiente para talvez lançar já uma linha de produtos em relação a ele. Tá? Então possui, na minha visão, possui o que você quer. Lógico, quando a gente está falando em dados bibliográficos, pesquisas do IBGE, que tem todos têm pré-determinação, né? Mas livros, quase, vamos dizer assim, as teorias elas não mudam muito, né? Elas vão se perpetuar por um período. Mas dentro de mercado eu acho que sim, existe e tem que existir, lógico, toda essa questão de validade de dados. Beleza? O pessoal está pedindo aqui, ó, acho que a gente tem um tempinho antes de a gente colocar o vídeo final, para a gente falar um pouquinho mais sobre CRM, né? A gestão do relacionamento do cliente. A gente tem que pensar assim, é algo amplo. Tá? E quando a gente fala em gestão de relacionamento com o cliente, a gente pensa não só na questão, vamos dizer assim, do armazenamento. A gente tem que pensar que o banco de dados ele é algo crucial para o CRM dar resultado. Então a gente vai trabalhar com o quê? Com o processo de busca de informação, vai trabalhar com a análise de dados, vai trabalhar com a utilização desses dados em prol de quem? Mais uma vez, não só da instituição, mas também do consumidor final. E uma coisa que eu vou bater sempre na tecla, né? O CRM ele tem que ser utilizado de forma constante por todos dentro da empresa. Eu falei lá da senhora do café, mas vamos imaginar, mas o que a senhora do café tem em relação a dados? Vamos imaginar o quê? Que a pessoa está lá, né, colocando o seu cafezinho, daí a mulher está servindo, ele chega e fala o seguinte, fala, puxa, olha, eu não gostei desse veículo por esse motivo, mas se ele tivesse esse acessório, eu fecharia a venda. Ele não falou isso para o vendedor, ele falou para quem? Para a senhora do café. Então, se a empresa for uma empresa comprometida naquele vínculo que a gente viu 360 graus, ela faria o quê? Colocaria essas informações para o vendedor, que chegaria e falaria, olha, eu posso colocar esse acessório aqui, e fecharia a venda. Ok? Pessoal, vamos finalizando então aqui. A gente encerra a nossa teleaula de hoje com o último vídeo. E aí sim, já né, pensando na toda aquela questão da pós-aula, para que vocês possam evoluir nos conteúdos. Até mais. Quando observamos o funcionamento de uma organização, percebemos que várias operações são decorrentes do marketing e de suas práticas. Vamos tomar como exemplo uma empresa do ramo de cosméticos que pensa em ampliar seu mercado, desenvolvendo novos produtos. Neste caso, ela precisará identificar e analisar o que acontece no ambiente externo para ajustar seu ambiente interno. O problema é que o fluxo de informações está cada vez maior e acelerado na nossa sociedade. Por isso, além de obter informações, é importante organizar e disponibilizar essas informações para que possam auxiliar na tomada de decisão da empresa. Por isso, desenvolver e implantar um sistema de informação de marketing é fundamental para a segurança e a redução de erros e prejuízos nos negócios. Os dados relacionados ao estudo e à análise de ambiente, bem como as informações sobre estilo de vida e comportamento do consumidor online e offline, alimentam o sistema de informação de marketing e ajudam a torná-lo mais eficiente e eficaz. A pesquisa de mercado é um subsistema do SIM e é uma forma de captar as informações relevantes para as organizações. A pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa e realiza o trabalho de campo buscando in loco os dados e as informações, muitas vezes diretamente com o objeto de pesquisa.
Para ilustrar, com a nossa empresa de cosméticos, isso poderia significar investimentos em novos produtos, buscando tanto para conhecer os consumidores, quanto para realizar prospecção de clientes. O objetivo da pesquisa de mercado é auxiliar na solução de problemas específicos através da coleta e análise de dados. Vale lembrar que o dado é um insumo da informação. Ele é algo isolado e sem contextualização não faz sentido. Esses dados coletados nas pesquisas podem ser transformados após análise em informações sobre potencial de mercado, comportamento do consumidor, precificação, distribuição e formas de comunicação. Também é necessário estruturar as informações internas e externas à organização para facilitar a transformação dessas informações em conhecimento. As fontes de dados se proliferam cotidianamente e estão espalhados em diversos ambientes, que não estão estruturados e são muito complexos. Para tratar com esses grandes volumes de dados, há o Big Data, que pode ser definido como um grupo grande e volátil de dados que usa um banco de dados relacional para buscar, gerir e processar dados de acordo com a necessidade da decisão. Ele é capaz de lidar com uma maior variedade de fontes, aumentando o processamento das informações e auxiliando na tomada de decisão e na geração de insights para os negócios. Outra ferramenta que auxilia as empresas na competitividade é o CRM, pois viabiliza o gerenciamento do relacionamento com clientes, estabelecendo bases a longo prazo. O CRM reúne as informações a respeito de clientes e deixa elas disponíveis de forma fácil, simples e resumida. Portanto, é considerado um aliado no processo contínuo de prospecção e manutenção de clientes, de modo que o gestor consegue se antecipar e surpreender o consumidor. Utilizando o CRM, a nossa empresa de cosméticos poderia criar, por exemplo, novas cores de batons para surpreender os clientes ou mesmo tons de base que não são facilmente encontrados no mercado e são uma demanda dos consumidores. E aí, ficou interessado pelo sistema de informação de marketing? Com certeza é uma área que explora muitas possibilidades. Pesquise mais sobre o tema e se aprofunde no assunto. Até a próxima!